que consuma a terra, ou se enviar a peste sobre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado e sararei sua terra. Os meus olhos estarão abertos e meus ouvidos estarão atentos às orações que fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei este templo para que nele esteja o meu nome. Estarão ali todos os dias, para a glória do Senhor. Meus queridos amados irmãos, segundo Crônicas quer dizer assim, um relato que o cronista, qual não tem o nome dele, que ele ordena toda a história que aconteceu. E no livro de Crônicas, narra a história do rei Davi e o seu filho Salomão, e em diante vai na sequência o filho de Salomão, Roboão. Depois que Roboão morre, aí lá vem o filho de Roboão, e assim sucessivamente vai continuando a vida dos reis de Israel e de Judá. Deus tinha colocado no coração do rei Davi um templo para construir. Assim como ele colocou no coração de Moisés para construir o tabernáculo, Deus colocou toda a planta para que o rei Davi colocasse, mas não que ele fosse edificar, ele não fosse construir o templo. Por quê? Porque o rei Davi era um homem de guerra. O rei Davi era um homem sanguinário. O rei Davi tinha matado muita gente nas guerras. Então Deus falou para ele que ele não iria construir a sua casa. E Deus fala para o rei Davi: quem vai construir a sua casa não é você. Quem vai construir o meu palácio, o meu templo, quer dizer, será um herdeiro que vai sair de você. E é o rei Salomão que vai construir a casa de Deus. Quando o rei Salomão começa a construir a casa do Senhor, no capítulo número 3, o rei Salomão começa a construir a casa de Deus em Jerusalém, num monte chamado Moriá. Quando a gente vai para o capítulo número 5, Salomão leva a arca para o templo e todos os utensílios do seu pai, ouro e prata, para o templo de Deus. Salomão faz uma oração no capítulo 5, no verso 12, no capítulo 6, verso 12, Salomão faz a oração a Deus. E nessa oração, quando ele termina, Deus responde esta oração. Mas antes que Deus responda, meu irmão, tem uma coisa maravilhosa no capítulo 7, no início, versículo 1 e versículo 2. Diz assim a palavra de Deus: quando Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e o sacrifício, e a glória do Senhor encheu o templo. Amém. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor. Por quê? Porque a glória do Senhor encheu toda a casa do Senhor. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo, a glória do Senhor sobre o templo, se inclinaram, ou seja, se ajoelharam com o rosto em terra sobre o pavimento, adorando e louvando o Senhor.
Por quê? Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia, glória a Deus. O que significa essa glória de Deus? Essa glória de Deus, irmão, significa, sabe o que, irmão? Eu fiz algumas pesquisas. A glória de Deus significa que caracteriza, a glória de Deus é a sua presença carregada de bondade, de graça e compaixão. Pois essa glória de Deus, irmão, esta noite ela está sendo derramada sobre a vida de cada um de nós que estamos neste lugar, contemplando, adorando o seu santo e maravilhoso nome. O Deus do céu e da terra, Ele não muda, meu irmão. Meu irmão, quando a gente vai para glória a Deus, o versículo de número 12, Deus responde a oração de Salomão. Ele diz: de noite o Senhor apareceu a Salomão. Ele disse: ouvi a tua oração e escolhi este lugar. Uma coisa que nós devemos prestar atenção: quem está falando nesse texto não é qualquer um. Quem está falando nesse texto não é Salomão. Quem está falando nesse texto não é o rei Davi. Quem está falando nesse texto é o próprio Deus falando ao rei Davi para falar para o povo. Veja só como Deus ama o seu povo. Ele fez questão de aparecer ao rei